nossa entrevista de hoje é sobre uma curiosidade. Gente, um brasileiro que chegou a fugir da Ucrânia voltou para o país. Eu estou falando de Gabriel Costa, que é professor de inglês e já está lá na Ucrânia e conta pra gente essa história. Olá, Gabriel, seja muito bem-vindo. Olá, Estela. Prazer todo meu estar falando com você, hein? Gabriel, você chama atenção ali pelo seu Instagram, né, que viralizou ali com vários vídeos sobre a rotina da Ucrânia. Mas, na verdade, o seu amor pelo país começou há bastante tempo, né? Correto. Na verdade, meu amor pela Ucrânia foi uma coisa de uma brincadeira de verão. Um amigo meu que morava na Argentina disse para mim, disse, eu acho que você não aprende russo em 3 meses. E Nossa. eu disse para ele, eu acho que sim. E aí ele falou assim, então vai para a Ucrânia. Eu vim para a Ucrânia por 3 meses, fiquei aprendendo russo e me apaixonei nesse período. E foi literalmente um verão. E o que chama tanta atenção na Ucrânia que você, na verdade, chegou a fugir ali, né, no momento de guerra mais tenso e decidiu voltar para o país? Conta pra gente. Veja bem, Estela, muita coisa chama atenção, sabe? A segurança do país, a educação, as pessoas. Eu poderia nomear assim várias coisas. Mas para responder essa pergunta de forma assim, o mais sensata para as pessoas do Brasil entender, é difícil abandonar aquilo que você chama casa, sabe? Aquilo que você chama lá. Eu conversei com muitas pessoas do Brasil e disse, gente, imagina você ter que abandonar a sua cidade, abandonar a sua casa, abandonar as suas coisas num dia. É muito complicado, sabe? E a Ucrânia ela é um país que, mesmo em guerra, ela continua sendo um país extremamente de pessoas educadas, pessoas gentis, entendeu? O pessoal está tentando fazer a vida dar certo. Então, assim, era muito difícil sair daqui. Entendi, você se apaixonou pela cultura. A segurança que você diz é difícil, sem relacionar, é claro, com a guerra, mas é Claro. difícil a gente ver crime na Ucrânia? Como conta pra gente como era a vida antes também? É interessante porque eu conheço a Ucrânia antes da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra e depois da Terceira Guerra. Hum. Eu falo isso de forma rindo, porque assim, eu fico muito feliz por conhecer, na verdade, isso, né? O que acontece? A Ucrânia era um país que, para eles são super inseguros. Mas é Uhum. muito difícil você escutar de um roubo, é muito difícil você escutar aqui de um clonamento de cartão, por exemplo. Uhum. Aqui, a insegurança está mais voltada, digamos assim, se você deixar algo muito exposto, mas muito obviamente exposto, mas assim, nunca tive problema de roubo, eu posso usar o meu telefone em qualquer lugar, o meu computador em qualquer lugar. Então, assim, o país é extremamente seguro comparado com qualquer outro país, digamos assim, de terceiro mundo ou em desenvolvimento. Que fantástico! E agora, como que tá a cidade que você vive? Conta um pouquinho da cidade, como que tá a segurança? Houve algum ataque por aí esse mês? O que as pessoas também voltaram? Muitas pessoas voltaram para suas casas. Conta pra gente como tá o dia a dia na Ucrânia. Correto. Eu voltei para Kiev, que é a capital da Ucrânia. Eu voltei ali 2 semanas e meia depois que os russos saíram da cidade de Bucha, que está aqui próxima, né? Uhum. Então, quando eu voltei para Kiev, eu vou dizer para você que provavelmente ali uns 60% de todos os negócios estavam fechados. Uhum. E semana atrás semana, os negócios foram abrindo, as coisas foram melhorando. Qual que é a situação atual? Não é a mesma que antes, isso é a realidade. Claro. Né? Nós vemos que vários negócios ainda continuam fechados. Eu estava até observando hoje uma coisa super interessante para passar. A qualidade da água que eles estão deixando nas casas aqui também não é a mesma. Então, assim, eu estava até lendo por causa disso. Eles tiveram problema com o fornecimento de água, eles estão com a qualidade diferente. Tem muita gente voltando para a cidade. Assim, é incrível a quantidade de carro voltando, ônibus e trem. Eu estava tentando comprar uma passagem de ida e volta para a Polônia, eu só consegui a de ida. A de volta eu só consigo daqui 2 meses. Nossa, Ou então seja, não tem passagem. tem um movimento de retorno nesse momento. Correto. Porque, assim, a Kiev, que é a capital, está, digamos assim, relativamente segura. É quase, estatisticamente, né, segundo o governo, é quase impossível que a Rússia volte a atacar a capital, porque isso exigiria muito recurso, exigiria muita coisa, né?
mas ainda tem todos os cuidados que eles pediram para tomar. Então, assim, as sirenes, essa semana passada, elas tocaram um monte de vezes, elas tocaram de manhã, elas tocaram à noite, elas tocaram à tarde. Uhum. Ainda você tem que mostrar o passaporte para entrar no metrô, você tem que entrar o passaporte para mostrar num lugar público, ainda tem barricada. Então, assim, eles tentam manter todos os cuidados possíveis, mas não são exatamente iguais aos que quando eu cheguei aqui aquela semana 3 semanas depois ali dos russos deixaram Bucha. E por que as sirenes tocaram? Houve algum ataque? É porque o que acontece? A sirene ela funciona no seguinte formato: toda vez que um projétil é lançado e ele está ou seja, ele está próximo a atravessar aquela região, elas automaticamente começam a tocar até o projétil cair. Então pode ser um avião, pode ser um míssil. Então quer dizer que se elas começaram a tocar, ou está passando um projétil por aqui por cima da nossa região, ou ele está em predisposição a cair aqui nessa região. E você não tomou trauma dessas sirenes? Porque eu cheguei a ver no seu Instagram, né, quando lá no comecinho eu dei uma pesquisada em tudo, nos primeiros dias, você falou, as sirenes tocaram em tudo. Como que você fica? Como que fica o seu coração quando você escuta essas sirenes novamente? Eu cheguei a tomar um trauma das sirenes no dia ali do comecinho de que a gente estava fugindo, né? Quando eu cheguei na Alemanha, que a gente ficou ali na casa de uns amigos, eu vou dizer para você, parece que todo carro de polícia, toda coisa assim, era uma sirene que, meu Deus, assim, ela terminava deixando você doido. Quando eu voltei para a Ucrânia, é uma coisa até interessante de comentar. A primeira sirene, você está assim, desesperado, a segunda também, a terceira, a quarta, a quinta, chega na sétima, 2 semanas, e ela vira parte da sua vida. Eu acho que a coisa que eu fiquei mais traumatizado são com sons assim repentinos. Ontem eu estava aqui em casa, eu estava trabalhando, eu acho que o vizinho deixou cair o martelo. Meu coração disparou como se não houvesse amanhã, entendeu? Imagino. E era, eu acho, o martelo que ele tinha deixado. Então, assim, é uma coisa interessante de contar, mas ao mesmo tempo, assim, que fica, né? Por causa que o que me acordou no dia 24 foi uma bomba que caiu, essa aqui é a minha janela, 2 quilômetros daqui está o aeroporto que caiu a primeira bomba. Então ela caiu literalmente próximo da minha janela, foi o que me acordou naquele dia. Sim, e eu lembro exatamente disso, porque eu acompanhei na CNN Mundial aquele repórter, inclusive é um repórter muito famoso de guerra, e ele conseguiu chegar perto desse aeroporto, porque logo depois os russos desceram, né? Não sei se você chegou a ver isso, eles desceram de paraquedas ali para tomar esse aeroporto. Ele mostrou isso tudo ao vivo, até quase que ele entrevistou o comandante dessa operação. Me marcou muito essa cena também, viu? E você está na região de Bucha, é isso? Na verdade, eu moro... Kiev é uma cidade que, para o Brasil, ela é extremamente pequena, assim, geograficamente. Eu moro ali na Redondeza, então se pegar um ônibus, eu estou próximo ali a Bucha. Digamos assim, de próximo para aqui seriam uns 30 minutos de carro. Né? Então, assim, eu não estou nem em Bucha, mas também não estou exatamente no centro de Kiev. Eu estou entre as duas cidades. Sim, e houve aquele massacre, né, que já foi condenado, né, como crime de guerra. Você chegou a ver alguma cena quando voltou? Alguém falou alguma coisa? Como que foi para você voltar, né, para uma região próxima onde aconteceu esse massacre? A minha contadora, ela teve a casa do lado totalmente destruída. Né? Uma amiga muito próxima minha, ela teve também o apartamento dela, metade do apartamento destruído. Eu tenho outras 3 ou 4 famílias que eu moro lá, que eu tive o prédio inteiro destruído. Então, assim, o que eu escutei de história de Bucha é assombrador. Agora, qual que é a questão? Você não precisa nem ir para lá em Bucha para você sentir. Sabe, aqui em Kiev tem vários prédios, vários lugares que foram destruídos, muita infelicidade. A gente não pode ficar tirando fotos públicas agora, tem uma lei nacional que proíbe a gente fazer vídeos, eu faço alguns ali, mas com suas precauções. Mas aqui tem vários lugares. Essa lei é uma lei de guerra? É a lei de guerra a lei Marshall que já define isso? Explica um pouco pra gente. Correto. A lei Marshall que foi passada aqui, ela teve várias alterações nela, né? Algumas alterações nelas que já existiam, mas tem essas novas que você não pode filmar nenhum prédio público, você não pode filmar na rua, você não pode filmar o metrô, você não pode tirar nenhuma foto e atualizar ela no Google. Tanto que o Google até proibiu a gente de atualizar qualquer foto, né, e tal. Você não pode tirar nenhuma foto, obviamente, de qualquer coisa que seja militar.
ou passar informação. E, assim, é uma coisa muito interessante. O exército ucraniano está acompanhando isso de forma ultra mega próxima. Todos os dias eles lançam essas caçadas a, digamos, a pessoas que estão passando informação e a gente está acompanhando pelas notícias. Então, assim, é uma coisa que eu faço, mas com muitas precauções, entende? Entendo, mas só pensando aqui com a mente de quem está na Ucrânia, né, como uma pessoa que está vivendo no país, nesse momento que ainda é considerado de guerra, por que os ucranianos não têm interesse que a população filme aquilo que foi resultado de uma violência russa? Você sabe me dizer? Sim. Acontece, Estela, que nessa brincadeira de filmar aconteceram muitos problemas. O maior deles e mais conhecidos aqui dentro da Ucrânia é o famoso shopping chamado Kyiv Mall, se eu não me engano. Um TikToker, ele fez uma brincadeira de ele filmar, entendeu? E no vídeo que ele fez a brincadeira aparecia um carro de guerra passando ali próximo do shopping. Né? E ali 24 horas depois que o vídeo saiu no ar, o shopping foi totalmente destruído. Assim, eu não estou falando uma parte, o shopping totalmente. Eu fui lá e ele, assim, está zerado. E aí, o que o governo ucraniano entendeu? Existe muita gente que, sem querer, filma coisas militares, filma armamentos. Eu passei esses dias, não vou dizer onde e tudo, mas você não percebe. Você não percebe. Você está passando do lado. Eu estava passando com meu namorado, eu pensei, peraí rapidinho. Tem um negócio antibomba aqui do nosso lado. E realmente tinha. Quando eu olhei assim, eu falei assim, peraí. E às vezes você tira a foto, você não percebe que você está vendo um negócio militar na tua frente, entendeu? Entendi. É por causa da estratégia mesmo que eles têm ali para se defender. Correto. Entendi. E aí você pode filmar algum local que tem algum tanque de guerra da Rússia da Ucrânia mesmo, e aí a Rússia atingir esse alvo. Agora está explicado. Para a gente encerrar, Gabriel, conta um pouco aí, você já morava, né? Você mora há 4 anos e tirou, inclusive, a nacionalidade ucraniana, mesmo nesse momento difícil. Conta pra gente. Foi um momento, assim, foi super complicado toda a minha trajetória. Não foi ainda a nacionalidade, que Deus te escute, mas que eu tirei ela, mas foi a residência. A residência, aquela fotinha que você colocou no Instagram, entendi. Então eu tirei ela, eu consegui depois de muito tempo, eu consegui agora o período de guerra, na verdade tive que entrar na justiça e todas as coisas. Mas a Ucrânia, para quem não conhece no Brasil, vou dar até uma informação interessante. A Ucrânia ela tem um cuidado muito grande com a questão de documentos por 2 razões. Número 1, é proibido qualquer ucraniano ter 2 passaportes, porque eles não querem que as pessoas daqui tenham passaporte russo. Essa é a primeira. E a segunda coisa é que existem muitos países ao redor da Ucrânia que querem usar a Ucrânia como passagem para a União Europeia, assim como usam o México como passagem para os Estados Unidos. Sim. Então eles são muito cuidadosos com questão de documentos. E você conseguiu, então, porque tem uma paixão pelo país, só para a gente terminar. Com certeza. Eu sou apaixonado pela Ucrânia. Eu acho que a Ucrânia assim, tem muito para ensinar para o mundo. E eu acredito que a guerra ela tem todo o seu lado negativo, obviamente. Mas por um lado positivo que eu estou querendo pensar, muita gente começou a conhecer a Ucrânia, muita gente se interessou pela cultura que é riquíssima, pela economia. Então, assim, eu incentivo as pessoas que continuem, gente, a falar, que continuem a buscar. Isso ajuda com que a Ucrânia continue, né, na visão dos políticos e que a Ucrânia possa receber essa ajuda finalmente da União Europeia, dos Estados Unidos e outros países. Tá certo, então, Gabriel. Parabéns por ter aí essa coragem de voltar para um país em guerra e por amar um país que ali está só se defendendo também nessa guerra covarde que a Rússia tem feito contra a Ucrânia. Tudo de bom para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E fica aqui o nosso espaço aberto para qualquer informação que você tiver para enviar para a gente aqui no RF News. Obrigado a você, Estela.